Meus irmãos, o nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 13. Esse capítulo traz instruções de Deus para Israel, agora essa nova nação, após a sua partida do Egito, e também traz alguns detalhes sobre a viagem de Israel saindo para fora do Egito. Já nos primeiros versículos aqui, nós temos o Senhor exigindo que cada primogênito fosse consagrado a Ele e também que fosse um dia lembrado. Nós temos muita dificuldade em lembrar, às vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor Deus nos fez. É por isso que o Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque nós temos a facilidade para esquecer. Por isso o Senhor Deus sempre fazia memorial, ordenava ao povo a ungir coluna, a erigir coluna, que seria um memorial para as próximas gerações. Vem a determinação dos pães asmos, que deveriam ser comidos naqueles 7 dias, pão sem fermento. É um período em que não deveria haver nenhuma comida fermentada. A mínima quantidade de fermento dentro da casa não poderia existir, deveria ser tirado. E também no 7º dia, o Senhor exige que cada um explique a seu filho: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. O fato de passar aos filhos era uma certeza de que o povo de Israel iria transmitir isso para gerações futuras. E quando nós ensinamos os nossos filhos, explicamos para eles a palavra, orientamos eles naquilo que o Senhor Deus cobra de nós e mostra-nos pela palavra, nós estamos cumprindo uma determinação do Senhor, que é transmitir também aos nossos filhos, de forma que a palavra seja inculcada na mente deles. Provérbios 22:6 diz que instruindo o menino, instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então os hebreus, os israelitas, o povo de Israel tinha esta determinação do Senhor, e eles cumprem até hoje essa maneira de ensinar os filhos a lei de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Isso é um bom exemplo para nós. Então, sempre que esta festa fosse realizada anualmente, sempre que houvesse pães asmos, sempre que houvesse a consagração dos primogênitos, sempre que houvesse a Páscoa, seria uma lembrança de como Deus tirou o seu povo do Egito. E nós também devemos lembrar de tudo aquilo que o Senhor Deus fez por nós e também lembrar das bênçãos dos livramentos. Jamais podemos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Jamais podemos esquecer do que o Senhor nos guardou. Que Deus possa nos ajudar a cada dia estar lembrando e relembrando os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, das bênçãos do Senhor e de como o Senhor livra-nos e como o Senhor salva, liberta e transforma a vida de um mais vil pecador. O versículo 16 diz que essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, dos pães asmos, da dedicação do primogênito, seria como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Seria uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor os tirou da terra do Egito. Que maravilha! Então, o propósito daquela festividade era relembrar daquilo que o Senhor Deus tinha feito ao povo de Israel. No versículo 17, a palavra diz que quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus.
embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o dia de amanhã. Deus sabe o que está atrás do muro. Ele vê o que nós não vemos. Então, a estrada principal, ela era mais confortável, ela era de fácil trânsito. Além de tudo isso, ela ainda era mais curta, um caminho mais perto, mais curto. Só tinha um porém, era mais perigosa. Ali tinha mais perigo, ali poderia acontecer uma batalha, ali poderia acontecer diversas situações. E o Senhor, prevendo isso, ele disse: se eles enfrentarem uma batalha, eles podem voltar. E o versículo 18 diz: por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Muitas vezes, Deus não nos leva pelo caminho mais curto, mas Ele nos leva pelo caminho melhor, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É melhor dar a volta, mas com a nuvem, que é a presença de Deus conosco, do que pegar um atalho e ser assaltado pelo inimigo no caminho, como aquele que descia de Jerusalém para Jericó. Então, que nós tenhamos os nossos olhos na nuvem, que vai nos guiar pelo caminho melhor, pelo caminho mais seguro, pelo caminho onde a presença de Deus estará conosco para nos guardar. O versículo 19 afirma que Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel jurarem que levariam. José disse: certamente Deus virá ajudá-los, Deus virá em seu favor. E quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Agora, o fato mais impressionante que eu vejo em toda essa viagem do povo, a saída do povo do Egito, indo para a terra prometida, é o versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Era um sinal da presença de Deus, tanto para proteger como para dar a direção. A nuvem de dia protegia do calor e a coluna de fogo à noite fornecia luz e também aquecia e afastava os animais ferozes do deserto. E também dava direção, porque quando a nuvem levantava, eles partiam. Quando a nuvem sinalizava para acampamento, eles acampavam e ali permanecia o tempo que a nuvem estivesse. É por isso que os nossos olhos têm que estar no Senhor, e feliz o homem e a mulher que tem a nuvem de Deus sobre a sua vida e que ele pode observar e entender e ter a direção de Deus para que o seu caminho seja seguro e que seja o melhor caminho. Lembrando sempre que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê um dia abençoado, abençoe a sua vida e a sua família. Que você tenha uma boa meditação e uma boa leitura na palavra de Deus.